Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje vamos falar sobre o present simple, que é um dos tempos verbais mais importantes. Em que casos utilizamos então este tempo verbal? Utilizamos o present simple para falar de hábitos e rotinas. Por exemplo, she studies English on Saturdays, o que significa que todos os sábados ela tem a rotina de estudar inglês. Utilizamos também o present simple para falar de verdades científicas. Por exemplo, water boils at 100 degrees Celsius. A água ferve a 100 graus. Portanto, isto é uma verdade científica e utilizamos o present simple. Para falar de horários previamente estabelecidos e concretos, utilizamos também este tempo verbal. Por exemplo, the film begins at 8 tonight. Desculpem, at 9. Neste caso, o filme começa às 9 hoje à noite. Vejamos então como se forma o present simple. Na afirmativa, o verbo mantém-se sempre igual, ou seja, fica como no infinitivo, exceto para os pronomes he, she e it. Neste caso, regra geral, acrescentamos s, como por exemplo, read passa a reads. No entanto, temos algumas exceções. Os verbos terminados em O, SH, CH, X ou dois S's têm uma regra específica na qual acrescentamos ES. Exemplos: do, does, watch, watches, wash, washes, fix, fixes, kiss, kisses. Em alguns casos, quando os verbos terminam em Y, também o substituímos por IES. No caso do verbo terminar em vogal Y, mantemos a regra geral de acrescentar S. Por exemplo, play, plays. No caso de o verbo terminar em consoante Y, vamos então substituir o Y por IES. Exemplo, cry, cries. Olhemos agora para a forma negativa. Neste caso, o verbo vai manter-se sempre igual à sua forma no infinitivo, mas será acompanhado pelo auxiliar do, que assume a forma don't ou doesn't, sendo que só utilizamos doesn't para as pessoas he, she, it. Então vejamos o exemplo. I sleep, I don't sleep, she cries, she doesn't cry. Reparem que na última frase o verbo cries passa a cry. Porquê? Porque já temos o auxiliar no qual está aplicada a regra de acrescentar S e, portanto, não há necessidade de acrescentar S novamente no verbo principal. Isso seria um erro. Passemos agora à forma interrogativa. Neste caso, o verbo mantém-se novamente igual, mas é acompanhado pelo auxiliar, que desta vez é do ou does. Como a frase é interrogativa, vamos também ter uma alteração dos elementos que a compõem. Então, inicialmente teremos o verbo auxiliar, seguido do sujeito, e finalmente o verbo principal. O verbo sleep, por exemplo, fica I sleep e na interrogativa do I sleep. She cries. Does she cry? Reparem que, tal e qual como acontece na negativa, o verbo passa à sua forma infinitiva, pois o auxiliar já carrega a regra de acrescentar S. No futuro, além do present simple, vocês vão estudar muitos tempos verbais. E é natural que às vezes sintam alguma dificuldade em descobrir qual o tempo que têm que utilizar quando eles estão todos misturados. Portanto, há uma série de expressões temporais que são utilizadas apenas com o present simple. São as chamadas frequency adverbs ou advérbios de frequência. Estas expressões, como eu disse, são empregues com o present simple porque elas indicam a quantidade de vezes que realizamos uma ação
E se bem recordam, eu comecei o vídeo por dizer que o Present Simple fala de rotinas e hábitos. Vejamos então alguns exemplos. Always, sempre. Usually, normalmente. Often, frequentemente. Sometimes, às vezes. Rarely, raramente. Never, nunca. Once, twice, 3 times a day, a week, a year. 1, 2, 3 vezes por dia, por semana ou por ano. Lembrem-se sempre, estas expressões aparecem com present simple. Portanto, se as detectarem na frase, já sabem o tempo verbal que devem utilizar. Vamos agora passar à parte prática. Neste caso, devem parar o vídeo, tentar conjugar o verbo que vos é dado entre parênteses na sua forma correta e, quando tiverem resolvido o exercício, podem então novamente continuar o vídeo para prosseguirmos com a correção. Vejamos então a correção do exercício. Na frase 1, o verbo mantém-se tal e qual como nos é dado entre parênteses. I read very interesting books. Na frase 2, o sujeito podia ser substituído pelo pronome pessoal she, portanto o verbo tem que levar S no final. Joanne works 8 hours a day. Na frase número 3, temos uma pergunta, portanto vamos utilizar o verbo auxiliar. Do you speak Spanish? Na frase 4, vamos utilizar a negativa e, como temos uma terceira pessoa do singular, she, vamos utilizar o verbo na sua forma com ES. She doesn't know him very well. Na frase 5, Tom and Sam podem ser substituídos por they e, portanto, é terceira pessoa do plural, não lhe vamos acrescentar nada. O verbo fica exatamente igual. Tom and Sam like coffee very much. Já agora aproveito para dizer que neste exercício há uma gafe, é Sam sem E, peço desculpa. Continuando então agora com o exercício número 6. Sarah does her homework after school. Neste caso, o verbo do vai levar ES, porque é um verbo terminado em O e está acompanhado da terceira pessoa do singular. E finalmente, no 7, o verbo fica exatamente igual. You study a lot. Espero que tenham ficado esclarecidos e que tenham gostado desta aula. Já sabem que esperamos pelos vossos comentários, pelo vosso feedback e aguardamos também algumas sugestões. Obrigada por assistirem e até à próxima!